Bom, pessoal, olá, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aqui na nossa aula sobre espaço agrário brasileiro e a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de modernização, sobre o processo de Revolução Verde e sobre a desigualdade de tudo isso, como ela se materializa no território brasileiro, historicamente e contemporaneamente aí, tá certo? Bom, então, para começo de conversa, vamos ressaltar aqui que o processo de modernização que acontece no campo brasileiro, ele é extremamente desigual. Tanto quando a gente pensa numa questão histórica e também numa questão territorial da coisa, né? Pensando que nós temos, inicialmente, né, acho que é importante a gente falar disso novamente, um histórico processo de concentração de terras e de produção baseada no grande latifúndio, tá certo? Isso vai fazer com que esses processos modernizantes eles cheguem de maneira diferenciada, a depender também de onde essa terra se localiza e de como essa terra se constituiu historicamente falando. Bom, pensando numa questão um pouco mais recente, o que eu trouxe para vocês hoje, né? Eu trouxe o que nós chamamos de Revolução Verde. Bom, pessoal, o que foi a Revolução Verde, né? Entre meados aí da década de 60, nós tínhamos uma série de discussões que estavam se desenhando, não somente aqui no Brasil, mas numa lógica mesmo de organização de produção global, não somente agrícola, né? Mas uma produção e circuitos econômicos que estavam se estabelecendo naquele contexto. Nesse sentido, o que vai começar a acontecer? Aqui no Brasil, as grandes multinacionais que eram detentoras de produtos, de patentes de produtos agropecuários, principalmente produtos aí de melhoramento produtivo, então aí pensando em máquinas, em fertilizantes, em agrotóxicos, elas começam a tentar vender o chamado pacote verde, não somente para o Brasil, mas para outros países subdesenvolvidos. E vejam só que interessante. Sabe onde esses países subdesenvolvidos que começam a passar pela Revolução Verde, eles principalmente se concentram? Na América Latina e na África. Países que historicamente já eram palco de uma perspectiva bastante agrária exportadora, porque no seu histórico de ocupação também tinham passado por processos intensos de colonização e imperialismo por parte de países que historicamente constituíam aí países desenvolvidos e antigas metrópoles comerciais também, né? Então, meio que na nossa trajetória latino-americana e africana como um todo, nós já tínhamos essa marca de sermos considerados locais de exploração e de produção agrícola, né? E dentro desse discurso da Revolução Verde, que é encabeçado por essas grandes multinacionais nesse contexto, tá muito aquela questão de não, esses países são desenvolvidos, são empobrecidos, vamos acabar com a fome desses países. E aí a gente, como bom samaritano, vai investir os nossos produtos e as nossas patentes para que eles possam melhorar as suas produtividades e, consequentemente, melhorar a condição da distribuição de alimentos. Mas vejam só, isso foi só no discurso? Porque na prática, o que foi que aconteceu? A gente vai ter, nesse contexto, um certo estabelecimento também com uma dependência com relação ao que as multinacionais estavam oferecendo a esses países, né? Uma outra coisa que a gente também não pode esquecer é que a gente está num contexto de Guerra Fria. E essas multinacionais, principalmente estadunidenses, também queriam ampliar suas zonas de influência e seu próprio mercado consumidor. Então, o estabelecimento também dessas relações comerciais era bastante estratégico para garantir uma zona de influência e uma zona de dependência também de produção e consumo daquilo que estava sendo produzido nessas localidades. A Revolução Verde, ela não vai vir para acabar com a fome. A Revolução Verde vai vir para ampliar ainda mais as possibilidades de exportação de uma série de matérias-primas que são bastante vantajosas para o mercado internacional. Né? Aqui no Brasil, a gente consegue ver essas produções, principalmente no avanço da cana, da soja, do milho. E como eu já falei para vocês em outras aulas, não exatamente isso vai formar a nossa base alimentar. A nossa base alimentar, ela vai ser muito mais atrelada a pequenos e médios produtores rurais, tá certo? Esses pequenos e médios produtores rurais, eles não vão estar recebendo tantos incentivos, principalmente incentivos governamentais aqui no Brasil, para que as suas produções elas sejam tão modernizadas quanto
o grande latifúndio produtivo, que corresponde ao que hoje nós conhecemos enquanto agronegócio. Nesse contexto de Revolução Verde aqui no Brasil, a gente vai ter um incentivo cada vez maior da produção da grande propriedade rural, dessas grandes elites rurais, ao mesmo tempo que o pequeno e médio produtor começa a ser afetado por conta dessa expansão cada vez maior da concentração de terra e dos grandes latifúndios produtivos, né? Eu até já citei para vocês a questão do próprio estudo que o José de Castro realiza lá nos anos 40, da geografia da fome, né, em que ele vai ter um estudo territorial de como isso se deu aqui no Brasil, mas pensando também na própria questão da geopolítica da fome, apesar de a gente ter todo esse processo de Revolução Verde, né, de modernização acontecendo nessas antigas colônias, como eu falei para vocês, principalmente América Latina e África, a gente constantemente vai ter a manutenção da situação de fome nessas localidades. Então, não exatamente eu vou estar modernizando em prol de uma modernização também da base alimentar e da distribuição desses alimentos. Pelo contrário, a modernização proposta pela Revolução Verde vai ser muito mais atrelada à manutenção de um mercado de consumo agrícola global, internacional, da produção de commodities, tá certo? Além do que, a gente vai ter uma eficiência cada vez maior da presença dessas multinacionais produtivas nesses territórios subdesenvolvidos, né? Inclusive, a gente tem a grande formação de um monopólio agrícola, a gente pode até falar isso. Inclusive, hoje, nós temos apenas 6, eu estou falando certo, tá? 6 empresas que vão estar controlando toda essa articulação de revolução produtiva global, pensando nessa questão agrícola. Uma outra coisa muito importante da gente colocar nesse processo todo, principalmente aqui no Brasil, é que toda essa questão de avanço da modernização do campo também vai promover um avanço do êxodo rural. Por quê? Com o avanço da técnica, da mecanização e do maquinário agindo nessas regiões produtivas, nessas regiões agrícolas, muitos trabalhadores rurais vão acabar se sentindo forçados a sair do seu vínculo ali campesino e começam a migrar para as cidades que estão cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais crescendo. Junto com isso, a gente também vai ter um avanço muito significativo do próprio processo de industrialização, tá certo? Então, quando a gente pensa em urbanização, industrialização e modernização do campo aqui no Brasil, tudo isso vai estar alinhado o tempo todo e se relacionando o tempo todo dentro desse processo histórico de desenvolvimento da coisa, tá certo? Bom, inclusive, esse contexto de avanço da Revolução Verde é um contexto bastante emblemático aqui no Brasil, que é o contexto nacional desenvolvimentista, em que a gente tem essa perspectiva de modernizar, de ampliar a nossa relação comercial com o mercado internacional, de ampliar a iniciativa do capital privado. Então, tudo isso também vai ser favorecido e vai favorecer o processo de modernização, o processo de Revolução Verde, o processo de transformação das relações econômicas e sociais que estão acontecendo no campo brasileiro, tá certo? Bom, e aí eu até trouxe alguns dados para vocês com relação à própria estrutura fundiária aqui no Brasil. Maju, o que é estrutura fundiária? Estrutura fundiária nada mais é de como a gente vai estruturar as terras agrícolas no Brasil, né? A estrutura do campo brasileiro, né? Nesse caso que a gente está falando aqui de espaço agrário, tá certo? O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um dado comparativo com relação à concentração da propriedade de terra no Brasil. Infelizmente, ele é um dado de 2010. Eu não encontrei um dado mais recente para a gente comparar, mas provavelmente ele vai estar muito semelhante, tá certo? Bom, então quando a gente pensa, por exemplo, na questão das grandes propriedades, né? Então, como eu falei para vocês, os latifúndios, né? A gente tem uma concentração de mais de 50% das terras agrícolas do Brasil vinculadas ao latifúndio, né? Então, a essas grandes propriedades. Só que quando a gente faz uma divisão desses latifúndios entre latifúndios improdutivos e latifúndios produtivos, aí a história fica cabeluda, viu? Porque quando a gente pensa nessas terras improdutivas, elas somam mais de 40% dos latifúndios brasileiros, enquanto as produtivas somam menos de 16%, dados de 2010. E, vejam só,
Esses dados, eles usam como base, né, para poder contabilizar o que é produtivo e o que não é produtivo, referências que datam da década de 70, quando nós ainda estávamos passando por um início de processo de revolução verde e modernização do campo. Hoje, esses dados são muito ultrapassados, eles não correspondem aos níveis de produtividade que nós podemos alcançar pensando na tecnologia envolvida dentro desse processo produtivo, né? Então, provavelmente, é muito mais de 40% de latifúndios improdutivos que nós temos hoje no Brasil. Latifúndios esses que correspondem ao agronegócio. Quando a gente fala do rolê da expansão da fronteira agrícola, do desmatamento, das queimadas, estamos nos relacionando ao agronegócio, consequentemente a esses latifúndios, a grande propriedade dentro dessa estrutura fundiária brasileira. E olhem só que interessante, quando a gente pensa aqui nos minifúndios, que estão vinculados aí à nossa produção de gêneros alimentícios, a produção principalmente ao que nós consumimos no mercado interno, nós temos uma área de menos de 10% das propriedades rurais brasileiras, né? E aí a gente começa a se questionar, né? Será que esse grande agronegócio que é colocado para a gente como nosso carro-chefe produtivo e etc., né? Como a nossa grande chave do desenvolvimento econômico brasileiro, ele é tão eficiente como ele se diz mostrar, né? Será que de fato essas terras estão produzindo o que elas poderiam estar produzindo, pensando em toda a questão da evolução técnica que nós temos hoje? Quando a gente pensa aqui num comparativo entre a agricultura camponesa, então essa agricultura familiar e o agronegócio. Quando a gente compara a questão da mão de obra, na agricultura camponesa nós temos 74% de pessoas empregadas para que o funcionamento dessas produções aconteça, enquanto no agronegócio é menos de 26%. Isso também diz muito a todo esse processo de mecanização e modernização que vão estar acontecendo em diferentes perspectivas. Como eu comentei com vocês, essa modernização ela não é igualitária para todo mundo. Então, a gente ainda tem a manutenção da mão de obra acontecendo na agricultura camponesa, pensando que a gente não vai ter um intenso processo de mecanização, ao mesmo tempo que no agronegócio a gente tem uma participação muito pequena com relação às pessoas que vão estar sendo empregadas dentro dessa produção. Quando a gente, por exemplo, pensa na produção de comida, né, do que a gente come, 70% vem da agricultura camponesa, 30% vem do agronegócio, né? Pensando ainda num recorte do que é produtivo do latifúndio, tá certo? Quando a gente pensa, inclusive, também aqui, ó, produção global, a agricultura camponesa tem uma significativa produção global de 40%. O agronegócio é de 60%. Então, sim, por mais que a agricultura camponesa ela esteja também voltada para nosso abastecimento interno, né, na distribuição alimentar, também temos uma ótima parcela dessa produção para exportação. A agricultura camponesa toma conta de 24% no nosso território, né? E o agronegócio de 76%. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no incentivo que se tem com relação a isso, o agronegócio tem quase 90% dos incentivos fiscais governamentais e a agricultura camponesa tem 14%. Como é desigual esse processo de manutenção, de investimento, de modernização e de produção, pensando na estrutura fundiária brasileira, tá bom? Bom, pessoal, e para a gente pensar no desenvolvimento de todas essas questões fundiárias, né, pensando também nesse debate, né, nessa luta pela apropriação de terras no Brasil, a gente não pode deixar de falar também dos próprios movimentos sociais que vão ser historicamente muito presentes na luta pela reforma agrária aqui no Brasil. Então, vamos lá. Reforma agrária, pessoal, de maneira muito geral, seria uma redistribuição mais igualitária das terras produtivas. Nesse caso, estamos falando das terras do espaço agrário de determinado território. O Brasil já teve reforma agrária? Não. O Brasil já teve iniciativas de movimentos sociais que estavam buscando reforma agrária? Sim. Nós temos uma perspectiva hoje com relação ao agronegócio, da manutenção dos interesses do agronegócio em realizar a reforma agrária? Não. A última coisa que o agronegócio brasileiro quer é, de fato, uma redistribuição igualitária das terras. Uma vez que o agronegócio tem na sua herança essa concentração de terras por parte das elites que vão estar compondo esse setor produtivo, tá certo? Ai, Maju, mas então esses movimentos sociais, eles vão ser representados pelo MST?
Não somente. Na realidade, como o problema de concentração de terras no Brasil não é algo dado hoje, não é algo contemporâneo, é algo histórico, consequentemente, o movimento de luta pela terra no Brasil também vai ser bastante antigo, tá certo? Eles vão começar a se desenhar principalmente ali dentro de um contexto, se a gente for parar para pensar, né, desde o movimento da Guerra de Canudos, né, que ele é bastante antigo, mas consolida-se, né, pensando nessas lutas sociais, principalmente entre o final do século XIX e início do século XX. Bom, pessoal, então o que acontece? Esses movimentos sociais, né, eles vão estar cada vez mais presentes no território brasileiro, principalmente num contexto de início de Brasil República, né, até porque a gente vai ter a aprovação de leis que favorecem cada vez mais toda a concentração de terras na mão dessa elite rural, tá certo? Dom Pedro vai assinar a primeira lei de terras do Brasil, que assim é uma patifaria, porque a gente vai ter uma legislação de terras extremamente excludentes, porque as terras elas vão poder somente ser adquiridas por compra ou doação, então você só pode ter grana para poder ter terra no Brasil, então a gente sabe quem é que tem grana quando a gente pensa na questão agrária, e essas terras também elas vão ser impossibilitadas de estarem na mão de pessoas negras ou indígenas, né? Então a gente também pensa que a classe marginalizada, mais empobrecida do país também não vão ter acesso à permanência das suas produções agrícolas, mesmo que produções de subsistência, tá certo? A gente vai ter essa legislação em prol da manutenção dessa compra e dessa concentração de terras por parte da elite rural, né? A partir da República, em 89, a estrutura fundiária ela continua concentrada na mão da elite, né? E mesmo com o processo de industrialização brasileiro, né, que vai começar a se desenhar lá nos anos 20, mas se consolida entre as décadas de 30, 40 e 50, as desigualdades fundiárias, no que diz respeito a essa distribuição de terras, elas permanecem, tá certo? Entre 46 e 64, a gente vai ter uma espécie de transição de governos mais populistas aqui no Brasil. E aí, esses movimentos de luta pela terra, que, como eu falei para vocês, eram históricos, começam a pressionar esses governos a favor de uma possibilidade de reforma agrária, para que eles pudessem ter acesso à terra para a sua subsistência, para o seu desenvolvimento, para o estabelecimento das produções agrícolas. Mas, como eu falei, infelizmente, a gente não vai ter o estabelecimento da reforma agrária. Até porque, se a gente for parar para pensar, as elites brasileiras controlam uma série de decisões políticas aqui no Brasil. E uma vez que elas começam a se sentir ameaçadas por essa pressão desses movimentos sociais, eles vão estar articulando, junto com outros setores sociais, o que nós chamamos de golpe militar brasileiro durante a década de 60. Era um medo muito grande que se tinha desse avanço dessas pautas sociais e progressistas, né? E num contexto também de Guerra Fria, de medo do fantasma do comunismo e de intervenção dos Estados Unidos, a gente vai ter a eclosão do golpe militar em 64 e, consequentemente, a gente vai ter um silenciamento muito grande desses movimentos sociais campesinos de luta pela terra, né? Uma vez que eles vão ser completamente contrários a qualquer tipo de objetivo e propósito imposto pela ditadura militar aqui no Brasil, uma vez que a ditadura estava flertando com os interesses das elites nacionais, tá certo? Bom, e aí, né, dentro desse contexto de ditadura militar, para fingir que estava acontecendo alguma coisa, que eles estavam preocupados com algum tipo de pauta social, quando na realidade eles não estavam, em 1970, a gente vai ter a criação do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Inclusive, essa palavra colonização ela é muito contraditória, né? Ela é meio estranha de ser colocada dentro do território nacional, porque quando a gente fala colonização, parece que não tem ninguém morando na terra. Mas será que não tinha ninguém morando na terra? Será que não tinha população indígena? Será que não tinha população quilombola? Será que não tinha uma população campesina que estava lutando pelos seus direitos de permanência nas produções agrícolas de determinadas regiões? Fica um questionamento, né? Bom, e aí qual que é o propósito do INCRA no seu discurso? Seria cadastrar imóveis rurais e realizar a reforma agrária, que nunca aconteceu, né, meus amores? Então, assim, é só no discurso mesmo que a gente vai ter essa palavra de reforma agrária, porque na prática a gente não vai ter a redistribuição de terras, né? Bom, a partir do processo de redemocratização aqui no Brasil, no final da década de 80, a gente começa a ter de novo, né, um ressurgimento, vamos dizer assim, desses movimentos sociais campesinos. E aí sim a gente pode dizer
que o MST é um dos grandes representantes dessa luta aí, né? O MST ele vai surgir em 1984, né? Dando uma continuidade histórica às lutas pela reforma agrária no país, né? E ele possui 3 grandes objetivos principais: a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta pelas mudanças sociais no Brasil, né? Porque uma coisa não está desligada da outra. E uma coisa importante da gente falar, reforçar, é que toda essa luta pela terra proposta pelo MST não é a ocupação do sítio, dos pires, né, do pequeno produtor. Não é a ocupação da parte produtiva, vamos dizer assim, desses latifúndios que vão estar produzindo com relação ao agronegócio. Pelo contrário, o MST ele vai estar agindo exatamente por essas grandes parcelas que compõem mais de 40% dos latifúndios improdutivos aqui no Brasil. Exatamente porque nós temos, em 1988, com a aprovação da Constituição Cidadã, o que nós chamamos de função social da terra, que seria a função daquele pedaço de terra em favor da sua produtividade, né? Então, se aquela terra não produz, ela não está cumprindo a sua função social da terra. Portanto, são essas terras sem a sua função social que vão estar sendo pauta desse movimento campesino, no caso aí do movimento do MST, tá certo? Então não vai ser invasão de terra daquele produtor que tem a sua terra há 40 anos no seu pequeno sítio que vai estar produzindo alguma coisa, pelo contrário. Vão ser dessas terras improdutivas, inclusive terras essas que vão estar auxiliando cada vez mais no avanço da fronteira agrícola através desses processos de desmatamento e de queimadas. E que a gente está vendo uma série de consequências com relação a isso, como é o caso, por exemplo, do desmatamento de aproximadamente 30% do bioma pantaneiro, ou também de todo o debate que está acontecendo com relação à votação do marco temporal, que nada mais é do que a expulsão das comunidades indígenas de determinadas localidades, principalmente da região norte, para que, com a retirada dessa galera, o agronegócio possa expandir cada vez mais, não exatamente para produzir, apenas para concentrar terra improdutiva. Bom, e eu acho que, de maneira geral, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Eu peço que vocês deem uma olhada nos dados que eu trouxe para vocês e também nas reportagens, né? Nas coisas que eu trouxe no material para vocês com relação a essa aula. Eu espero que vocês gostem, eu espero que a gente tenha muita discussão com relação a isso. E é isso, pessoal. Até mais. Até a próxima aula.